Léa era uma menina de 13 anos, cheia de vida, sonhos e curiosidade. Ela cresceu numa aldeia pequena e remota, onde os dias eram marcados pelo canto dos pássaros e pelo som das árvores dançando ao vento. As ruas empedradas, ladeadas por casas de pedra e jardins perfumados, pareciam testemunhas de uma época esquecida, onde o tempo se estendia lentamente. Nesta aldeia a vida parecia simples e serena, como uma pintura viva. Os rostos sorridentes, as conversas animadas no mercado, as brincadeiras no campo, tudo parecia pertencer a um mundo onde a inocência era protegida pela gentileza dos vizinhos. Mas para além desta tranquilidade, uma sombra persistente pairava sobre a aldeia. Os antigos contavam histórias misteriosas, lendas que os pais rapidamente faziam os filhos esquecer. Contos de criaturas antigas, seres de outra época, maldições que atingiam aqueles que ousavam se aventurar muito longe nas florestas vizinhas. Essas histórias foram transmitidas de geração em geração, sussurradas em voz baixa durante as longas noites de inverno ou contadas ao redor da fogueira no verão. Mas essas eram apenas lendas, certo? Léa, como todas as outras crianças, os ouvia com o ouvido distraído, sem conseguir compreender o peso que essas histórias carregavam. Ela ainda não tinha entendido que o seu próprio destino estaria interligado com essas histórias antigas, mas o mundo ao seu redor já estava mudando. Léa vivia de uma forma despreocupada típica da sua idade, entre a escola e os sonhos para o futuro. Ela adorava desenhar, perder-se em pensamentos e imaginar mundos fantásticos, mas naquela idade ainda não tinha compreendido as complexidades da vida, dos relacionamentos e dos perigos que por vezes se escondiam sob rostos familiares. Era uma tarde de outono, o ar fresco trazia cheiros de folhas mortas e terra úmida, quando sua vida virou de cabeça para baixo. O sol descia lentamente no horizonte, lançando uma luz dourada sobre os campos quando tudo acontecia. Naquele dia, Léa caminhava sozinha a caminho da escola, com uma bolsa leve no ombro e a cabeça cheia de pensamentos inocentes. Ela não viu a ameaça chegando. Ela não havia percebido que aquele garoto de 16 anos, colega de classe, a observava há vários dias. Ela não tinha notado os sinais de alerta que seu corpo, seu instinto, lhe enviava. Antes que ela pudesse reagir, ele estava lá, bloqueando-a do caminho, forçando-a a ir para um canto escuro atrás das árvores, fora de vista, longe da luz. O ataque foi brutal, silencioso, um ato de violência que roubou a sua inocência num instante. Depois daquela tarde, tudo mudou. Léa, perdida e chocada, fechou-se sobre si mesma. Ela tentou afastar as imagens daquele momento, dizer a si mesma que aquilo não tinha realmente acontecido, mas seu corpo, sua mente, não haviam esquecido. Ela permaneceu em silêncio, como uma prisioneira invisível de sua própria vergonha. Cada olhar, cada sorriso, cada gesto pareciam estar tingidos desse pesado segredo, um segredo que ela não ousava compartilhar com ninguém. Ela não contou aos pais sobre isso. O que eles diriam? Como poderiam entender isso, quando tudo lhes parecia tão simples? O que ela poderia dizer? As semanas passaram em meio a uma névoa espessa. Léa continuou a ir à escola, a brincar com as amigas, mas tudo nela se tornou estranho, dissonante. O mundo ao seu redor ainda parecia tão brilhante, tão vivo, mas ela havia se tornado uma espectadora silenciosa, uma sombra entre os outros. A culpa penetrou em seu coração como um veneno lento, um veneno que aos poucos devorou sua alegria e paz interior. Seus sonhos, antes cheios de esperança, agora eram assombrados por visões sombrias. Um mês depois do ocorrido, Léa começou a perceber que seu corpo estava mudando. Ela tinha uma dor de estômago, uma dor surda e constante que não a abandonava, náuseas inexplicáveis, um cansaço avassalador. Mas foi a ausência de suas regras que chamou sua atenção. O corpo de Léa não pertencia mais a ela. Ela então se voltou para a mãe, mas não teve coragem de lhe contar a verdade. Sua mãe, sempre tão cheia de sabedoria, parecia tão distante ultimamente, como se a vida familiar estivesse à beira de desmoronar. Após vários dias de reflexão, Léa confidenciou seu estranho desconforto à mãe. O olhar de sua mãe endureceu ao ouvir suas palavras, mas ela não disse nada. Ela o levou ao médico da aldeia, um velho que já tinha visto de tudo, mas nunca nada tão jovem. Quando veio o veredicto, foi como amor à primeira vista. Léa estava grávida. A notícia se espalhou rapidamente pela casa, mais dolorosa que qualquer doença. O pai de Léa, um homem gentil e amoroso, desabou sob o peso desta verdade.
A vergonha se instalaria em suas vidas como uma sombra indelével. Os aldeões, apesar da sua natureza aparentemente benevolente, tiveram julgamentos mais severos do que qualquer tribunal. Eles começaram a sussurrar nas ruas, desviando os olhos de Leia e sua família. Para Leia, foi o fim do seu mundo. Ela não era mais uma criança, mas vítima de um sistema cruel e incompreensível. Suas bochechas estavam marcadas por lágrimas que ela não conseguia apagar, suas mãos tremiam constantemente. Seu corpo, embora tão jovem, já carregava o peso de responsabilidades que ela não deveria enfrentar. E, no entanto, nos seus momentos mais sombrios, Leia não ousou rebelar-se. Ela havia perdido tudo o que era. Ela ainda era uma criança, mas carregava um fardo que nem os adultos poderiam imaginar. Os meses passaram numa névoa de silêncio. Leia quase não falava mais. Seu olhar, antes brilhando de curiosidade, tornou-se vazio, ausente. Todas as manhãs ela acordava com aquela mesma sensação de opressão, aquele mesmo peso no peito, como se algo invisível a estivesse esmagando. Sua barriga crescia, tornando-a cada dia mais consciente de sua condição, mas também do abismo que se ampliava entre ela e o mundo exterior. Os murmúrios da aldeia transformaram-se num silêncio pesado, ainda mais alto que os rumores. Na escola, as meninas da sua idade, aquelas com quem ela já havia brincado, sussurravam nas suas costas e evitavam seu olhar, como se a menor interação com ela pudesse infectá-las com uma maldição invisível. Os meninos a examinaram com uma mistura de curiosidade doentia e medo. Mesmo os adultos não ousavam mais se aproximar dele. Sua própria mãe, embora amorosa, parecia perdida, incapaz de encontrar palavras para acalmar a filha. Apenas seu avô, um velho de barba grisalha e mãos ásperas, permaneceu como uma rocha em sua tempestade. Ele vinha vê-la todas as noites, sentava-se perto dela e, com voz profunda e gentil, sussurrava-lhe palavras de calma. Toda dificuldade tem um motivo, Leia. Às vezes até o que parece uma maldição pode ser uma bênção disfarçada. Ela se agarrou a essas palavras como uma boia, esperando que um dia elas fizessem sentido. Mas à medida que seu corpo mudou, Leia começou a perceber outra coisa. Uma presença. Algo indescritível que a rodeava, que pesava sobre ela. Ela sonhava com coisas estranhas, imagens borradas mas assustadoras, vozes sussurrantes na noite. Às vezes ela acordava suando, tremendo, com falta de ar, a sensação fria de uma mão invisível roçando sua pele. Em seus pesadelos, ela viu uma criança. Não é um bebê comum. Uma criatura com profundos olhos negros, pele cinza azulada, cujo olhar perfurou sua alma. Foi sua imaginação? Uma manifestação de sua ansiedade? Ou algo ainda mais sombrio? Os dias passaram e sua inquietação aumentou. Ela não se atreveu a contar a ninguém sobre essas visões. Quem acreditaria nela? Já ela era uma pária. Como poderia explicar à mãe que sonhava com uma criança com feições desumanas? E então chegou o dia. O parto aconteceu mais rápido do que ela imaginava. Naquela manhã, uma dor lancinante a acordou, uma contração tão forte que a deixou sem fôlego. Ela tentou se levantar, mas suas pernas tremiam com o próprio peso. Atormentada, sua mãe correu e, sem perder o ritmo, levou-a ao hospital da aldeia. Era um estabelecimento pequeno, envelhecido, com paredes esbranquiçadas pelo tempo, onde o cheiro a desinfetante se misturava com o de lençóis lavados demasiadas vezes. Os médicos, embora competentes, raramente tinham visto casos como o de Leia. Uma menina de 13 anos prestes a dar à luz. Só de imaginar isso foi o suficiente para mergulhar toda a equipe em um constrangimento silencioso. Na sala de parto, a tensão era palpável. Leia, deitada na mesa, sentia o ar pesado de preocupação. As parteiras cochichavam entre si, trocando olhares furtivos. Uma contração a fez gritar. A dor era insuportável, mas não era isso que mais a aterrorizava. Algo estava errado. Ela podia sentir isso. Uma sombra invisível pairava sobre a sala. A luz parecia mais fraca, as paredes pareciam cercá-la. Seus pensamentos estavam turvos pela dor, mas uma sensação de certeza tomou conta dela. O que estava para nascer não era normal. Seus sonhos não eram apenas pesadelos. O parto mal havia terminado quando a atmosfera na sala mudou repentinamente. Instalou-se um silêncio pesado, apenas perturbado pela respiração pesada dos médicos e parteiras.
Todos estavam congelados, com os olhares fixos no recém-nascido. Algo estava errado. O bebê estava ali, deitado na mesa de parto, mas era diferente de tudo que a ciência médica conhecia. Ele era pequeno e frágil, mas uma força indescritível parecia emanar dele. Seus olhos, insondavelmente negros, absorviam a luz em vez de refleti-la. Sua pele era estranhamente pálida, quase pálida, e seus dedos, longos e finos, pareciam mais articulados do que os de uma criança comum, como se todos os tendões se projetassem sob sua pele diáfana. Então ele soltou um grito. Um som rouco e gutural que não tinha nenhuma semelhança com o choro de um recém-nascido. Foi um grito vindo de outro lugar, de outro tempo, de outro mundo. Ao mesmo tempo, a temperatura da sala caiu repentinamente. Um arrepio percorreu a espinha de cada um dos presentes, e um hálito gelado pareceu passar entre eles, como se uma presença invisível tivesse acabado de despertar na sala de parto. Leah, ainda sob efeito da medicação, ainda assim sentiu o medo tomar conta dela. Ela não entendia tudo, mas podia ver o horror nos olhos dos médicos, o medo silencioso que congelou suas feições. Um dos médicos, visivelmente em estado de choque, afastou-se antes de sussurrar para uma enfermeira trêmula. Chame imediatamente um especialista em genética. E também um especialista em ciências ocultas. A última palavra pairou no ar como uma ameaça. Poucas horas depois, a porta do quarto se abriu para deixar entrar um homem idoso, vestido com casaco escuro, de presença imponente apesar da aparência frágil. Era o professor Valclair, um estudioso discreto cuja reputação só era mencionada em círculos restritos. Aproximou-se do berço com uma lentidão cerimoniosa, observando o bebê com um olhar penetrante. Um longo silêncio se passou antes que ele murmurasse uma frase inaudível, um encantamento numa língua esquecida. Então ele deu um passo para trás e olhou seriamente para os médicos. Ele nasceu sob um signo antigo, disse ele finalmente. Ninguém respondeu. Uma das médicas, uma mulher de mandíbula cerrada, reuniu coragem e se aproximou de Leah, que ainda estava acamada. Ela se ajoelhou ao lado dela, com a voz trêmula. Seu filho não é humano, Leah. Parece ser fruto de outra coisa. Ainda não entendemos, mas há uma ligação com lendas antigas. Histórias que falam de seres das trevas e das estrelas, de criaturas cuja existência desafia toda a lógica. Leah sentiu o coração disparar. Ela queria falar, protestar, mas nenhuma palavra saiu de seus lábios. Nas horas que se seguiram, ela ouviu palavras que não faziam sentido para ela, rituais esquecidos, genética ancestral, linhagens perdidas. Falava-se de uma profecia escrita há séculos, anunciando o nascimento de um ser nascido de extrema dor, uma criança cuja existência perturbaria o equilíbrio do mundo. Mas o que mais a impressionou não foi o medo nos olhos dos cientistas ou os sussurros das enfermeiras nos corredores. Foi a própria criança. Ela virou a cabeça em direção ao berço. Ele estava lá, imóvel, acordado. Ele estava olhando para ela. E nesse olhar negro e insondável, Leah viu algo indescritível. Não é uma ameaça. Não é um perigo. Mas uma presença. Algo maior que ela. Maior que qualquer coisa que ela conhecesse. Um vínculo foi formado naquele momento. Uma promessa silenciosa. Ela estendeu a mão e roçou as pontas dos dedos na pele fria da criança. Um arrepio percorreu seu braço, mas ela não recuou. Esta criança, seu filho. Não importava o que ele era, de onde vinha, que lendas procuravam dar-lhe sentido. Ele estava lá. Ele era dela. Leah sentou-se um pouco, juntando as migalhas de forças que lhe restavam, e sussurrou com voz fraca, mas determinada. Não importa o que você pensa. Não importa as profecias. Ele é meu filho. E eu vou protegê-lo. Naquele momento, ela sabia que nada mais seria como antes. O mundo como ela conhecia acabará de virar de cabeça para baixo. E com ele, seu destino.